de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé com o bispo Alfredo Paulo. Você sabe que graça quer dizer favor imerecido. Mesmo sem merecer, nós recebemos. Mesmo sem merecer. O versículo 23 do capítulo 3 de Romanos diz assim: pois todos pecaram. Olha só. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Veja bem, entenda uma coisa: todos pecaram. Todos. Não existe um ser humano na face da terra que não tenha pecado. Por quê? Porque todo ser humano, quando ele nasce, ele já traz dentro dele a natureza adâmica, a natureza de Adão. Adão, ele pecou e ele foi colocado para fora do jardim do Éden. Então, todos os seres humanos, quando eles nascem com essa natureza adâmica, pecaminosa. Então, conforme ele vai crescendo, então, os frutos dessa natureza pecaminosa vão aparecendo, vão surgindo. Então, o ser humano, ele se encontra perdido, não é por aquilo que ele faz, é por aquilo que ele é. Não sei se você está compreendendo. Você pode ser uma pessoa muito boa, ou se considerar uma pessoa muito boa. Você não faz mal a ninguém. Você não deseja o mal de ninguém. Você é uma pessoa que sempre pagou as suas dívidas em dia. Você é fiel à sua esposa, ao seu marido. Você não traz mágoas no seu coração. Você não consegue guardar mágoa de ninguém. Mas mesmo assim, mesmo se considerando uma pessoa boa, você está na mesma situação das outras. Por quê? Porque o ser humano, ele não está perdido por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Ele já nasceu com essa natureza o quê? Pecaminosa. Ele traz dentro de si essa natureza pecaminosa. Então, não são os nossos atos, as nossas atitudes
que nos fazem melhores ou piores no que diz respeito à salvação, à vida eterna. Porque entenda uma coisa, a palavra de Deus, ela diz assim, olha só, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Olha só, deixa eu explicar para você. Vem aqui, por favor, pastor. Vem aqui. Aqui está o pastor. Mas vamos supor que ele seja um ser humano. Ele é um ser humano como nós. Então ele é uma boa pessoa. Ele é uma boa pessoa. Mas mesmo sendo uma boa pessoa, desde que ele nasceu, ele trouxe com ele uma natureza pecaminosa. A natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Então, quando Deus olha para ele, Deus vê essa natureza pecaminosa. Se ele morrer assim, ele está perdido. Não tem salvação para ele. Não tem salvação para ele. Porque seria uma injustiça de Deus salvá-lo. Por quê? Porque ele, por natureza, é um pecador. Ele, por natureza, é um pecador. Mas, bispo, ele não faz nada de errado. Ele não faz nada de errado, é uma pessoa que quer o bem de todo mundo, que não tem mágoa no coração, que não tem ódio. Mas não importa. Ele ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Então Deus continua vendo ele como um pecador, perdido, sem salvação. Mas no momento que ele aceita Jesus como seu Salvador, ele diz assim, puxa vida, eu aceito Jesus como meu Salvador. Então, o Senhor Jesus, que derramou o sangue dele na cruz, que morreu no lugar dele, porque Jesus morreu no nosso lugar, sem ter pecado. Então, o sangue de Jesus cobre ele. Ele é coberto com o sangue de quem? De Jesus. Quando Deus olha para ele, Deus não vê mais o William. Deus vê quem? Quem que Deus vê? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Por isso a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ah, mas bispo, então isso quer dizer que podemos fazer as coisas erradas, podemos viver uma vida errada? Não, não estou dizendo isso. Pelo contrário, a nossa união com Cristo nos leva às boas obras, às coisas boas. Por isso que existe o batismo nas águas. O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas, ele é morte, sepultamento e ressurreição. Quando eu me batizo nas águas, eu estou morrendo para esse mundo. Eu estou sendo sepultado nas águas. E eu ressuscito para uma vida nova.
Você pode ser a pessoa melhor do mundo. Sem Jesus você está perdido. Não são os nossos atos que nos garante a nossa salvação. O que nos garante a nossa salvação foi o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Foi isso, e é isso que garante a nossa salvação. Porque se fosse pelos meus atos, eu não precisaria de Jesus. Para que eu ia precisar de Jesus, se eu levo uma vida certinha, e por causa dessa vida certinha, eu vou ser salvo? Então não é Jesus, sou eu. Não é Jesus, sou eu. E se alguém fala para você o contrário, está mentindo para você. Está mentindo. Talvez com algum pretexto, mas está mentindo para você. Porque o que garante a nossa salvação é Jesus. Quando Deus nos olha, Deus não vê o William, Deus não vê o João, Deus não vê a Maria, Deus não vê o Antônio. Deus vê quem? Quem que Deus vê? Vê o Senhor Jesus. Vê Jesus. O sacrifício que Jesus fez. Então a palavra de Deus diz, olha, versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em quem? Está escrito o quê? Fé em quem? Fé em Jesus. Por isso que o diabo trabalha constantemente para enganar as pessoas, dizendo o seguinte, ó, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. O único caminho que nos leva a Deus é quem? É Jesus. Por isso que muitas religiões dizem assim, olha, faz caridade. Não são as nossas caridades que nos garante a salvação. Eu tenho que ajudar as pessoas porque eu sou um cristão. Mas isso não tem nada a ver com a minha salvação. Eu tenho que fazer as coisas certas por causa do meu caráter como um cristão, mas isso não tem nada a ver com a minha salvação. A minha salvação, eu alcanço mediante a minha fé em quem? Em Jesus. A minha fé em Jesus. O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Deus olha para mim, Deus não vê o Alfredo, Deus vê quem? Deus vê Jesus. O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso que todos os seres humanos, eles têm que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Seja Ele quem for. Pode ser a melhor pessoa do mundo, ou como pode ser a pior pessoa do mundo, a pior pessoa do mundo. Ele tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Domingo, 8 de junho, grande consagração dos dizimistas. Pedro, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhou. Porém, ao amanhecer, confiando na palavra de Deus, lançou as redes e a pesca foi maravilhosa. Ele nos mandou voltar e pegamos todos esses peixes.
É um milagre! Você que é dizimista e deseja ver a diferença na sua vida financeira, as janelas dos céus abertas, bênçãos sem medidas. Participe da grande consagração dos dizimistas no dia 8 de junho. O bispo Alfredo Paulo estará em uma madrugada de oração junto à lagoa, orando de hora em hora para que a sua vida seja transformada e todos fiquem admirados com tamanha prosperidade na sua vida. Domingo, 8 de junho, às 9 da manhã ou às 7 da noite. Avenida Cristiano Machado, 7715, bairro Suzana. Igreja Cristã do Recomeço. Você também pode colaborar com este recomeço. Seja um dos primeiros a colaborar com este recomeço. Faça um depósito ou transferência de qualquer valor. Quem está no exterior também pode contribuir. Banco do Brasil, agência 1574, dígito 1, conta corrente 50 000, dígito 3.